Olá, minha gente! Meu nome é Eduardo Nagai. Estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV. É o quarto dia seguido que a gente está postando aí, que a gente posta mensagens, palavra e oração, né? Então, nós estamos aí com o programa Palavras e Oração. Vamos continuar então, né? Vamos continuar orando, vamos continuar estudando a palavra, porque é o que nos resta nesse mundo, né? Só nos resta estudar a palavra de Deus, que isso é extremamente importante para o nosso espírito. Lembra que a gente estudou sobre isso já, né? Muito bem, pessoal. Então vamos aí. Hoje vamos ler Colossenses, capítulo 1, tá bom? Vocês podem ver que eu gosto bastante das cartas apostólicas, né? Então eu gosto muito de estudar através deles, porque eles têm um resumo muito interessante, assim, pedagógico, sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus, né? Então vamos lá, pessoal, Colossenses capítulo 2, mas antes, não se esqueça de dar aquele like da hora no vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, né? Em qualquer vídeo aí, comente, faça algum pedido de oração e nós vamos orar por vocês, tá bom? Sempre, não só aqui, como também na igreja que eu frequento lá, que é a Igreja Molívia, aqui em Maringá, né? É essencial que a gente entre em comunhão com Deus, junto com os outros irmãos, né? Com outros irmãos, tá bom? Vamos lá então, pessoal, em Colossenses. Então, antes de começar, eu gostaria de contextualizar, como eu gosto de fazer, né? Eu sempre gosto de contextualizar a mensagem. E a igreja de Colossos é uma igreja que não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. O apóstolo Paulo era um missionário, andava em todos os lugares, vários caminhos aí que ele percorria, era muito perseguido, ele foi bem perseguido aí pelas pessoas, né, que tinham poder religioso na época, né? Se a gente pensar entre os romanos, né, tinham pessoas que perseguiam o apóstolo Paulo, tinha também aqueles religiosos judeus, tínhamos os fariseus, os judeus cristãos, né, que se converteram também, eles sempre traziam alguma heresia para dentro do cristianismo. Não só os judeus, né, nós temos aí várias pessoas que estão pensando sobre o evangelho naquela época e várias pessoas que interpretavam a Bíblia de maneiras diferentes. Então acabava às vezes a pessoa querendo colocar alguma coisa que ela estudou fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, né? Então ela quer incluir dentro do pacote. Só que pessoal, os apóstolos tinham que escrever cartas para tentar trazer o conhecimento de Deus de volta para o centro, que é Jesus, né? A gente vai ver isso na carta de Colossos, porque a igreja de Colossos foi plantada por um discípulo do apóstolo Paulo, que se chama Epáfras, né? E o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Aí o Epáfras apareceu lá, né, para fazer uma visita para o irmão, pro irmão de fé, que é Paulo, mas também ele foi avisar o apóstolo Paulo sobre o que estava acontecendo na igreja dele, que é a igreja de Colossenses, que é uma igreja pequena, né? Naquela época era uma igreja pequena, se localizava em Colossos, na beira de um rio, né? Então nós temos aí vamos dizer assim, pastor, que fui pedir ajuda para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque lá naquela igreja estava surgindo uma heresia dentro do evangelho que as pessoas estavam estudando muito sobre coisas fora do evangelho e querendo trazer para dentro do evangelho. Então só que como eram pessoas muito estudadas, assim, que estudava muito e que sabia transmitir para fora, então o que aconteceu? O apóstolo, ele foi pedir ajuda para o apóstolo Paulo para responder para essas pessoas, né? Porque já devia estar aparecendo várias coisas muito estranhas dentro do evangelho. Por exemplo, eu estava estudando que a heresia que estava surgindo era uma que falava assim, que entre os homens e Deus existiam vários seres celestiais, que eram os anjos e os demônios, e que para você chegar até Deus, você tinha que pacificar, né, com os anjos e os demônios. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a adorar os anjos e adorar demônios para poder pacificar esses seres celestiais. Aí a partir disso você podia chegar a entrar em comunhão com Deus. E então o apóstolo Paulo fez uma carta querendo colocar Jesus no centro de novo,
né? Porque o evangelho é assim, né, gente? Até hoje, se você for ver, isso acontece. Por exemplo, esse negócio de servir a anjos e demônios, assim, de colocar isso no centro, hoje também existe existem denominações que só pensam nisso, em expulsar demônio e servir a falsos, vamos dizer, deuses, né? Então nós temos aí várias tendências aí da igreja hoje falando isso. Eu já vi igrejas defendendo que deve-se servir aos anjos, né? Olha só, e nós devemos ser servos de Jesus. Jesus é o único caminho até Deus. Vamos ver isso aqui de uma forma mais profunda através da carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 12, a partir do 12, né? O que eu gostaria de expor é mais a partir do 15, mas eu acho que o 12 é necessário também, ó. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo está se referindo a quem, exatamente? A Jesus Cristo. Porque nós vamos dar graças ao Pai, né, a Deus Pai, que nos fez idôneos, ou seja, nós somos idôneos, segundo em Cristo Jesus, né, gente? Por nós mesmos, nós não somos idôneos, mas Cristo nos transformou nessas pessoas que são idôneas para participar da herança dos santos na luz, né? Então, acho que uma coisa que é muito importante é essa questão das trevas e da luz, né? Então, a luz é a representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz, é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é a luz que nos guia, né? Então, na Bíblia nós vamos ver muito isso, né? E as trevas significa o quê? A falta do conhecimento, né? Você seguir alguma coisa que não é o Evangelho, porque o Evangelho é a luz, né? Então, Jesus Cristo nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do domínio das trevas, né? Então, nós éramos dominados pelas trevas antes de conhecer Jesus. Nós somos assim também. Hoje, antes de conhecer Jesus, nós vivemos nas trevas, nós vivemos de maneira errada, sem Cristo. Se nós não tivermos Cristo, nós vamos... Não estou falando que todo mundo que não conhece Jesus faz alguma coisa errada, assim, algum crime, algum criminoso. Não. Às vezes a pessoa pode ter aparência de honesta. É uma pessoa honesta muitas vezes. Mas só que se a gente não servir a Deus, não seguir o caminho de Jesus, nós não conheceremos a verdade. Nós não atingiremos, nós não chegaremos a entrar em comunhão com Deus, porque Jesus é que nos conciliou com Deus. Nós vamos ver isso, ó. Porque nele foram criados... vamos ler um versículo antes, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Quem é ele? É Jesus. Jesus é antes de qualquer coisa. A primeira criação de Deus foi Jesus Cristo. Foi o primeiro. Jesus é o Filho primogênito e unigênito. Porque a única coisa que Deus fez sem a presença de Jesus foi Jesus Cristo. Aí depois, a partir de Jesus, todas as coisas foram feitas para Jesus, por Jesus, nele. E sem ele nada se fez. Olha lá, vamos lá em João rapidinho, ó, no Evangelho de João. Ele fala uma coisa muito interessante, ó. Isso aqui é um estudo bíblico, né, gente? A gente está indo e vindo nos livros, mas eu vou voltar ali ainda em Colossenses, ó. João, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é Jesus, tá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, por quem? Por Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, olha só. Então, Jesus Cristo era a luz dos homens.
né? A antítese entre luz e trevas aí, né? E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam, né? Então nele, ou seja, em Cristo, estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então olha só como Jesus é visto, é colocado, né, como a luz dos homens, porque antes a gente vivia nas trevas, no império das trevas, e depois nós somos tirados, nós somos livres, né? Nós somos libertos das trevas, mas não só isso, transportado para o reino de Jesus. Então a gente foi tirado e transportado. Oh, aleluia! Glória a Deus, olha só. Então aqui fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, lembra? Por ele, para ele e nele foram criados. Quer dizer, todas as coisas subsistem dentro de Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, de toda a criação, Jesus é o primogênito. Coloca isso no teu coração. Nós não somos nada, nós somos seres humanos, pecadores, falhos. Mas nós vivemos em Cristo, nós vivemos subsistindo em Cristo Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele e sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Nada teria sido feito sem Ele, sem Jesus Cristo. Né? Então, Jesus é o primogênito e unigênito de Deus. Olha só que coisa linda, né? Olha, era uma coisa que eu não entendia muito bem, né? Assim, por que Jesus é unigênito? Se Deus fez todas as coisas, né? Mas todas as coisas foram feitas nele, em Jesus Cristo. Então ele é unigênito, porque somos todos nós em Cristo. Lá no Evangelho de João também, Jesus faz uma oração falando isso. Pai, eu estou em ti e o Senhor está em mim. E da mesma forma, todas as ovelhas que o Senhor preparou para mim estão em mim também. Olha, nossa, é profundo isso aí, né? Olha só, continuando, versículo 18, ó. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quer dizer, em Jesus Cristo havia toda a plenitude. Plenitude é completude. Então, Jesus ele era completo, ele era um ser divino e ele era um ser homem. Se você for ver todas as invenções, né, que a gente fez sobre deuses, falsos deuses aí, todos eles eram falsos deuses. Não eram seres completos. Tanto é que existiam vários deuses. Tinha Deus, se você for ver na mitologia grega romana, tinha o deus da tempestade, o deus das águas, o deus do sol, o deus dos deuses, né? Então nenhum era completo. Mas o nosso Deus é a plenitude da vida, está contida em Cristo Jesus, dentro de Jesus, em Cristo Jesus. Em é uma preposição que implica isso, quer dizer, dentro. Subsistir, sub é abaixo. Subsistir quer dizer tudo vive abaixo de Jesus, em Cristo Jesus. A vida estava nele, olha só. E continua aqui no versículo 20, ó. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que são da terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então quer dizer que antes de conhecer a Jesus Cristo, os seres humanos eram os inimigos de Deus. Nós éramos seres separados de Deus por causa do pecado de Adão, né? Então, depois do pecado original, os seres humanos ficaram separados de Deus, mas aí Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo fala que o evangelho de Jesus é o evangelho da reconciliação, quer dizer, foi a forma que Deus encontrou de nos unir, de nos aproximar de Jesus,
de Deus. Então nós vivemos em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Quer dizer, Jesus foi sacrificado por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele é o único que fez isso. E Deus foi o único que permitiu que o Filho unigênito dele se sacrificasse por nós. Nós jamais faríamos isso, né? Mas Deus fez, ó. A vós também, que noutro tempo ereis estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo ele é o ministro do Evangelho, o ministro de Jesus Cristo. E ele fala assim, que nós devemos permanecer fundados e firmes na fé. E não vos moverdes, né? Não nos movermos da esperança do Evangelho que temos ouvido. Então nós recebemos o Evangelho através da palavra de Deus hoje, né? Se nós formos praticar, né? Formos aplicar o que nós lemos aqui, a mensagem que nós lemos para nós hoje, o Evangelho chegou a nós através da Bíblia. É ou não é? Então nós não devemos nos mover nem para lá e nem para cá da esperança do Evangelho, né? Então nós devemos não nos mover da fé. Então o apóstolo Paulo estava naquela época que ele escreveu Colossenses, escrevendo para os colossenses não se mover da fé que eles ouviram. Eles estavam ouvindo muitas coisas. É que nem nós hoje aqui. Nós temos vários pregadores na internet e cada um prega uma doutrina diferente. Um é reformado, o outro é, sei lá, arminiano, calvinista e pré-milenarista e tribulacionista. Cada um vai para um lado diferente. Aí o que acontece? A nossa cabeça fica confusa. A gente acaba, às vezes, de tanto ouvir essas coisas, nos afastando do Evangelho. Mas o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Jesus nos reconciliou a Deus. Nós nos reconciliamos com Deus através da palavra de Deus. Nós não devemos fugir dela. A Bíblia é a única forma de conhecermos o verdadeiro Deus. E a única forma de conhecermos o Filho verdadeiro do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Nós não podemos nos mover nem para lá nem para cá. Jesus deve ser sempre o centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Nós não devemos nos afastar do Evangelho, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Senhor Jesus e amado Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje, Pai. Nós não queremos nos mover do Evangelho, Pai. Nós não queremos nos desviar, Pai. Não permita, meu Deus, que nada faça nos afastarmos de Deus. Tira tudo que nos afasta do Senhor, Pai, na nossa vida. Tira da nossa vida, Pai, tudo o que desagrada ao Senhor. Nós queremos, Pai, agradar ao Senhor. Por isso, nos ensina, Pai, a Te servir. Nos ensina a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos e nós não conseguimos, Pai, viver sem a Tua presença, meu Deus. A Tua palavra fala que qualquer vigia que estiver vigiando uma cidade que não esteja com Deus, seria uma vigia vã, Pai. Porque não existe possibilidade de darmos um passo sem a Tua presença, Pai. Então que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Liberta das trevas e nos leva, nos transporte para a luz, em nome de Jesus. Se alguém estiver assistindo e que não crê em Deus ainda, Pai, que o Senhor atinja o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor, cremos na luz do Evangelho, Pai. Então nos ensine a fazer a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Um abraço, pessoal. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos?